Olá, pessoal. Bom dia a todos. Na nossa última videoaula, nós estudamos aí, né, os algoritmos de busca em largura e busca em profundidade em grafos, né? E nessa videoaula de hoje, eu irei tratar aí, abordar sobre o assunto de árvores geradoras mínimas, né? Da qual a sigla é AGM, né? Então, deixa eu só ampliar os slides aqui. Bom, pessoal, começando aqui então, a definição de AGM, né, o árvores geradoras mínimas, eu vou explicar o conceito, né, a partir de um problema. Então, imagine que nós precisamos conectar aí a rede telefônica, né, o cabeamento de fibra ótica, por exemplo, da internet, é, entre diferentes campos do nosso Instituto Federal, né, ou até mesmo entre diferentes universidades, né, ou interligar os institutos com as universidades e assim por diante, né? Vamos supor que nós queremos conectá-las, né? Porém, considerando aí sempre o que? O menor custo, né? Seja ele o gasto aí com as fibras óticas, né? Então, eu quero ligar esses campos, seja por meio de linhas telefônicas ou fibra ótica, pensando aí na internet, né? Quero ligar, conectar esses campos dos diferentes institutos federais com as universidades, assim por diante, com o menor custo possível, né? Ou seja, eu vou querer conectar, né, esses campos, né, com as linhas telefônicas e as fibras óticas com menor custo, tá bom? Então, a AGM aí, com a AGM eu consigo modelar esse tipo de problemas, perfeito? Então, como que nós vamos fazer isso, né? Então, seria usando aí as árvores geradoras mínimas, tá bom? Então, por meio das AGMs, a gente consegue modelar e representar esses tipos de problemas onde eu quero reduzir ou minimizar os custos, perfeito? Bom, além da fiação telefônica, né, e fibra ótica, do exemplo que eu dei, né, a ideia aí é um gasto com menor gasto possível com fios, né, de cobre, por exemplo, ou fibra ótica, né, com o menor custo possível, né. Então, as aplicações envolvem fiação telefônica, né, de fibra ótica, projeto de placas de circuito eletrônicos, imagens de câncer, né? A AGM, com a AGM nós conseguimos aí também descrever os arranjos de núcleos em células da pele, tá bom? Então, estou mostrando aqui algumas das aplicações possíveis aí, né? Uma das aplicações, as principais aplicações aí que utilizam o conceito de AGM, tá bom? Então, quarto lugar, aí nós podemos citar também a análise de imagem biomédica, tá bom? Detectar fibras de actina em imagens de células, inclusive na astronomia, encontro de aglomerados de galáxias, quasar e Seifert, tá bom? Bom, e por último aí, o último exemplo, né, localizando aí redes rodoviárias, imagens de satélites e aéreas, perfeito? Então, esses são alguns dos exemplos aí de aplicações aonde nós podemos usar a AGM, perfeito? Bom, deixa eu só colocar aqui mais para baixo, colocar aqui, na verdade, deixa eu ver se eu consigo ocultar aqui. Bom, deixa eu colocar aqui mais para cima. Bom, nós vimos aí que uma árvore, né, pessoal, a definição aí de uma árvore é o que? É um grafo conexo e acíclico, né? Lembrando aí da definição, né, do conceito de árvore. A árvore geradora, o spanning tree, em termo inglês, né, a árvore geradora de um grafo conexo, ela nada mais é do que um subgrafo gerador que é uma árvore, tá bom? Na verdade, eu vou a partir do meu grafo original, gerar o quê? Um subgrafo, que é uma árvore, perfeito? Ligando aí ou conectando todos os pares de vértices do meu grafo original, perfeito? Então, nós conseguimos aí combinar, né, diferentes configurações aí de pares de arestas entre os meus diferentes vértices, perfeito? Vocês vão conseguir entender melhor conforme eu for explicando aqui. A gente consegue ter diversas árvores geradoras,
né? Mas aqui a questão é o que? Eu quero uma árvore geradora mínima, né? Esse que é o foco da aula de hoje. Não quero só uma árvore geradora, tá bom? Eu quero uma árvore geradora com custo mínimo, né? Então aí eu tenho um termo minimum spanning tree, tá bom? Esse minimum spanning tree é o termo em inglês aí de árvore geradora mínima, tá bom? E uma árvore geradora com a menor soma de pesos de arestas, né? Então, ou seja, eu vou somar o custo total, né? Onde eu tenho aqui, por exemplo, um grafo, né, à esquerda, e à direita que eu tenho uma árvore geradora mínima, né? Ou seja, um gráfico não conexo e acíclico, ou seja, não possui ciclos, tá bom? E aí o que acontece? Com o custo mínimo, né? Conectando aí todos os vértices. Então, lembrando que a árvore geradora, né, por ser uma árvore, ela tem que ser o quê? Um grafo conexo. Eu não posso ter um grafo desconexo. Perfeito? Bom, então aqui eu tenho o grafo original e a partir desse grafo original eu tenho o quê? O conjunto de arestas, né, que ligam todos os vértices com o menor custo. Perfeito, pessoal? Então essa é a ideia aí de árvore geradora mínima. Então aqui somando 3 com 5, 8, com 2, 10, 11. Então o custo total da minha árvore geradora mínima é 11, tá bom? Bom, uma definição mais formal de árvore geradora mínima, né? Seja um grafo não direcionado, conexo, G de V, né, onde eu tenho o conjunto dos meus vértices, e A, o conjunto de arestas. Um subgrafo de G, ele é um grafo, G', onde eu tenho aí V' e A', tá bom? Onde o conjunto de vértices do meu subgrafo está contido aí no conjunto de vértices do grafo original. E o conjunto de arestas do meu grafo original, né, também, ou do meu grafo, do meu subgrafo, também pertence aí ao conjunto de arestas do grafo original. Aqui ficou faltando uma linha, tá, pessoal? Uma linha está contido em A, perfeito? Um grafo mínimo ou minimal de G é chamado árvore geradora. Tá bom? A árvore geradora de G é um subgrafo de G, né, ou seja, a árvore geradora do grafo é um subgrafo do grafo original, né? Onde eu tenho aí um T, que vai representar esse meu subgrafo de G, né? Onde eu tenho V' e a linha, sendo que o conjunto de vértices do meu grafo, do meu subgrafo, ele é igual ao conjunto de vértices do grafo original, né? E T é conexo e não possui ciclos, né? Que é a definição aí de árvores. Bom, eu tenho um exemplo aqui de subgrafos de um grafo G, né? Então, aqui no lado esquerdo tem o que? O grafo original e à direita eu tenho o subgrafo 1, o subgrafo 2 aqui, tá bom, pessoal? Então, o que que acontece? Um subgrafo ele nada mais é do que um outro grafo, né, que possui todos os vértices do grafo original, né, e com variações, né, conectando aí todos os vértices, né, todos os vértices aqui, que possui aqui na arestas do grafo original, né? Então, ou seja, é, é um, é um grafo que possui todos os vértices do grafo original com variações aí das configurações das minhas arestas, referente ao grafo original, né? Eu não posso ter uma aresta aqui no subgrafo que não tenha no grafo original, perfeito? Então é isso, pessoal. Bom, conforme eu já falei, né, o custo total de um subgrafo não direcionado com arestas com peso é a soma dos pesos, né? Então, ou seja, tem que somar todos os pesos com o custo mínimo, né? Porque eu vou ter várias árvores geradoras, só que nem todas elas vão ter o quê? O custo mínimo, perfeito? Porque eu consigo interligar fazer diferentes configurações conectando todos os pares de vértices do meu grafo original, né, que não seja a árvore geradora mínima. Né? Eu consigo gerar uma outra árvore que seja uma árvore geradora, mas que não necessariamente vai ser a árvore geradora mínima, com custo mínimo. Né? Ou seja, uma árvore geradora de custo mínimo é uma árvore com a soma aí, o total, né, do menor custo, né? O menor custo total. Bom, além disso, pessoal, nós podemos ter também, a partir de um grafo original, pode existir aí mais de uma árvore geradora mínima para o grafo original, o grafo G, né? Então, aqui eu tenho um exemplo,
né, de um grafo, né, onde eu posso ter aí duas configurações de árvore geradora mínimas, e todas as duas estão corretas, tá bom? O algoritmo ele pode descobrir uma ou outra, dependendo do algoritmo que nós utilizarmos aí, né, e da forma como nós escolhemos aí o vértice inicial, perfeito? Então, aqui eu tenho uma configuração que a soma total aqui do custo mínimo da nossa AGM é o quê? 2, 4, 5, 9, 10, 12, tá bom? Então, aqui eu tenho 12, configuração 12, aí eu vou somar 2 com 4, 2 com mais 2, 4, mais um 5, com 4, 9 e 3, 12. Tá bom? Então, mas eu tenho aqui, então, duas árvores geradoras mínimas, né? De que forma eu poderia ter uma outra configuração que não fosse uma árvore geradora mínima, né? Eu poderia ligar aqui um com 2, 2 com 5, 5 com 6, né? Aí, ó, um com 2 já é 6, 2 com 5 é 5, então vai 6 mais 5 já é quanto? Já é 11. Com 3 já vai dar o quê? 14, tá bom? Então, 14 com 4, 18. 18 com 2, 20. Então, eu fiz essa configuração aqui, ó. 1, 2, 5, 6, 3, 4. É uma árvore geradora, tá bom? Mas não é a árvore geradora mínima, porque tem custo 20, perfeito? E não custo 12, igual nós vimos aqui nos exemplos abaixo aqui, né? Que são duas árvores aí, duas configurações, duas disposições de árvores com custo mínimo. Bom, nós temos aí também dois algoritmos bastante conhecidos aí para poder trabalhar com as AGMs, né, com as árvores geradoras mínimas. Seriam aí os algoritmos de Prim e de Kruskal. Esses algoritmos possuem uma característica gulosa, tá bom? E é importante destacar aqui duas características desses algoritmos, né? Ambos os algoritmos, né, eles encontram aí a árvore geradora mínima, tá bom? Porém, pessoal, um detalhe importante, né? Ou seja, de um grafo não direcionado, tá bom? De um grafo não direcionado, porém ponderado. Conseguem entender? Ou seja, é um grafo que ele não é direcionado e possui peso nas arestas, tá bom? Ponderado porque possui peso nas arestas. Perfeito? Essa é a primeira característica importante. Então, e a outra é que tanto o algoritmo de Pring quanto de Kruskal, eles consideram também arestas de peso negativo, tá bom? Então, é possível utilizar no grafo pesos negativos e trabalhar com os algoritmos de Pring e de Kruskal, tá bom? Eles consideram aí, trabalham normalmente com arestas de peso negativo. Para poder trabalhar com grafos direcionados, né, com grafos direcionados e ponderados, para encontrar a AGM desse tipo de grafos, nós temos que utilizar um outro algoritmo que é bastante conhecido também, mas e nós não iremos trabalhar com ele aqui, né, apenas para ilustrar aí para vocês, deixa eu só voltar aqui, diminuir. O algoritmo para trabalhar com grafos, opa, para trabalhar com grafos não. Opa, deixa eu pegar aqui. Para trabalhar com grafos, desculpa pessoal, para trabalhar com grafos direcionados e com peso nas arestas, né? Então, nós temos que utilizar o algoritmo de Edmonds. Perfeito, pessoal? Então, o algoritmo de Edmonds, ele considera aí, né, o seguinte, ele considera que ele considera esse tipo de grafo, né? Onde eu tenho aí, onde eu preciso encontrar a árvore geradora mínima de grafos direcionados e com peso, perfeito? Aí só um detalhe aqui, ele comenta aqui sobre grafos esparsos, né? A configuração de grafos esparsos e grafos densos, né? Pode alterar aí o tempo de execução aí, né, a complexidade do tempo de execução desse algoritmo, né? Então, o que que acontece? O que é um grafo esparso? O que é um grafo denso? Perfeito, pessoal? Deixa eu só comentar rapidamente aqui com vocês. Acabei colocando aqui, deixa eu só comentar rapidamente com vocês. Na verdade, o que vai ter é o seguinte, deixa eu só, mandei aqui para o meu próprio e-mail, né?
O grafos esparsos eles possuem aí, né, a quantidade de arestas, né? O EED, no termo inglês, a quantidade de arestas é muito menor que a quantidade de vértices ao quadrado, né? Recomenda-se lista de adjacência para poder implementar aí grafos esparsos. Por que isso, pessoal? O que acontece? Quando eu tenho aí um número de vértices, né, é muito maior que o número de arestas, perfeito? Então, aqui arestas, ó, né, é muito menor que no número de vértices ao quadrado, tá bom? Então, ou seja, quando eu tenho um número de vértices muito maior que o número de arestas, então recomenda-se lista de adjacência. Para grafos densos, né, ou seja, o conjunto a quantidade de arestas é quase igual ou se aproxima da quantidade de vértices ao quadrado. E aí recomenda-se a utilização de matriz de adjacência para poder implementar esse tipo de grafos, tá bom? Então, o que que acontece, pessoal? Nesse caso aqui, quando eu tenho um grafo muito denso, né, acaba que ele vai ter o quê? Um número muito, muito grande de conexões, né, de muitas arestas, né, ele vai ser um grafo muito denso, tá bom? Então, quando o grafo tem muitas arestas, a gente tem o quê? Um grafo denso, né? E para isso, conforme nós vimos aqui, recomenda-se matriz de adjacência, a implementação, né? Então, quando eu tenho uma grande quantidade de conexões no meu grafo, né, de arestas, ele vai se tornar um grafo muito denso, ao passo que quando eu tenho, né, ou seja, um número maior de arestas do que vértices, né, é um grafo denso. Agora, quando eu tenho um número de vértices maior, assim, que o número de arestas, né, ou poucas arestas, aí é um grafo esparso, tá bom? Onde o número de vértices acaba sendo aí maior que o número de arestas. Perfeito, pessoal? Então, só comentando aí o algoritmo de Edmonds, né? Vou voltar aqui então, modo tela cheia. Bom, as características aí dos dois algoritmos, eles são gulosos, né? A gente vai ver ainda a técnica de algoritmos gulosos, mas resumindo, né, de uma forma bem simples aí, nós vamos ver aí, o algoritmo guloso, ele sempre está preocupado com um ótimo local, né? Ele sempre olha o que no momento atual, qual que é a melhor opção, né? Então ele sempre e aí ele sempre vai tomando o quê? Decisões, né? Com base no ótimo local e não necessariamente o ótimo local ele vai gerar aí no final, né, da solução um ótimo global, perfeito, pessoal? Então ele não garante isso, né? Então, a característica de ser algoritmo guloso, né? Os dois algoritmos possuem a técnica e a estratégia de ser um algoritmo guloso e eles encontram aí a árvore geradora mínima de um grafo não direcionado, conforme eu já disse, né? Então, aqui só comentar com vocês da parte dos algoritmos gulosos, né? Cada etapa de um algoritmo guloso deve fazer uma escolha entre várias opções possíveis, conforme eu comentei, né? A estratégia gulosa ela faz a escolha que é melhor no momento, né? Sempre considera aí o ótimo local, né? Não, ela não está preocupada com um ótimo global, né? Não está preocupada com uma solução ótima global, né? Ela sempre olha o que? O local. Se eu estou no vértice, tem lá 3 arestas, né? Ele vai pegar o quê? Sempre a de menor peso, né? E aí eu passei para o próximo vértice. Ele olha todas as opções de arestas, né? Qual que tem menor peso? Ele pega a de menor peso. Perfeito? Ele, mais ou menos, né, nesse sentido, é a ideia de utilizar a estratégia gulosa, né? Então, ele sempre considera a melhor solução ali no momento atual, né, no local. Em geral, tal estratégia não garante que sempre encontrará soluções globalmente ótimas para os problemas, né? Então, porém, no caso do problema da árvore geradora mínima, podemos garantir, nesse caso, que a estratégia gulosa ela realmente vai produzir uma árvore geradora com peso mínimo, né? Então, nessa situação, a gente consegue garantir que a estratégia gulosa ela realmente vai produzir o quê? Uma árvore geradora com peso mínimo. Bom, entrei aqui. Pessoal, tem aqui também alguns exemplos, né? Explicação do funcionamento, ideia geral de cada algoritmo no quadro, né? O que que eu vou fazer? Eu vou comentar apenas os algoritmos aqui por alto, porém, eu vou gravar uma outra videoaula explicando, rascunhando e explicando o raciocínio ali, fazendo um teste de mesa com cada um desses algoritmos, de Prin, de Kruskal,
porque eu acredito que fica mais didático do que eu explicar aqui com os slides, tá bom? Fica mais interativo ali eu ir explicando e fazendo um teste de mesa, executando o algoritmo no papel, tá bom? Então, eu irei gravar uma outra videoaula explicando aí a execução, né, e fazendo um teste de mesa dos dois algoritmos, de Prim e de Kruskal, para vocês poderem entender melhor, tá bom? Então, aqui eu vou só dar uma ideia geral dos dois algoritmos, e aí logo em seguida eu gravo as duas videoaulas aí explicando o funcionamento de cada um desses dois algoritmos aí com um teste de mesa para cada um, tá bom? Então, tem a explicação aqui do funcionamento, a animação dos algoritmos, tem aqui alguns links interessantes, né, que inclusive eu recomendo para vocês o visual, né, é um site muito bacana para poder fazer animações aí de diferentes algoritmos de grafos, para trabalhar com grafos, entre outros tipos de estruturas de dados aí, tá bom? Então vamos lá. Bom, vou fazer um comparativo aqui dos algoritmos de Prim e Kruskal, né? O algoritmo de Prim ele vai trabalhar com os vértices incidentes, ou seja, os vértices ainda não visitados, né? O algoritmo de Prim também ele não pode formar uma aresta de um vértice para ele mesmo, né? Ou seja, não pode formar uma aresta com dois pares de vértices ainda não visitados e, por fim, não pode formar também um par de vértices com dois vértices já visitados anteriormente, né? Ou seja, self-loops aí não vão ser permitidos em grafos não direcionados. Então, que acontece, pessoal? Já o algoritmo de Kruskal, né, ele se preocupa em construir a árvore geradora mínima com um conjunto de arestas ordenadas pelo peso, né? Então, ele tem uma certa ordenação aí das arestas pelo peso. Então, aqui, nós temos exemplos de implementações utilizando matriz de adjacência para o algoritmo de Prim de Kruskal, tá bom? Deixei o link aqui para vocês. E tem utilizando a estratégia gulosa, né? Prim e Kruskal, né? Os exemplos de implementação aí. Aqui tem um exemplo de pseudocódigo, eu vou passar, porque eu vou explicar aí na próxima videoaula, tá bom, pessoal? Diferente do algoritmo de Kruskal, né, que constrói uma árvore ao longo do tempo, o PRIM, né, o desempenho do gráfico com vértice V e arestas A, né, o conjunto de vértices V e arestas A, custo do pior caso é O de V vezes A, número de vértices vezes o número de arestas, e utilizando a matriz de adjacência, o custo de implementação pode chegar a O de número de vértices ao cubo, tá bom? Então, o desempenho que é o gráfico com V vértice e A arestas. Então, eu vou considerar aí o número de vértices e o número de arestas do meu grafo, né? Vai depender do tamanho do meu grafo, é isso que eu quero dizer. O desempenho depende do tamanho do meu grafo, né? Da entrada, aí, que no caso seria o conjunto de vértices e o número de arestas. Bom, algoritmo de Prim, a eficiência do algoritmo depende da forma usada para encontrar arestas de menor peso, né? Usando uma fila de prioridades, para achar a aresta, o custo pode ser reduzido para E log V no pior caso, né? Então, repare que a gente já tem aqui a ordem de logaritmos, né? Então, a gente já consegue dar uma melhorada aí no tempo de execução aí do algoritmo de Prim, perfeito? Bom, o algoritmo de Kruskal, né, ele classifica aí todas as arestas na ordem crescente do seu peso, escolhe a menor aresta, verifica se ela forma um ciclo com a árvore geradora, formado até o momento. Se o ciclo não for formado, inclua essa aresta, se não, descarte, né? Essa é a ideia básica do Kruskal. Repita a etapa 2 até que haja V menos 1, haja V menos 1 arestas na árvore geradora. Perfeito? Então, eu também não vou executar aqui o algoritmo de Kruskal, né? Eu vou gravar uma outra aula aí para poder explicar. Porém, só comentar um detalhe aqui do algoritmo de Kruskal, né? O método makeSet estabelece uma subárvore para cada vértice do grafo, e o método find verifica a formação de ciclos, ou seja, verifica se os dois vértices estão na mesma subárvore. O método union vai reunir aí as duas subárvores com a inclusão de uma aresta. Perfeito? Bom, diferente do algoritmo de Prim, né, o Kruskal ele vai construir uma floresta, né, ou seja, várias árvores ao longo do tempo, e que são unidas ao final do processo, gerando aí uma árvore final, tá bom? O desempenho depende também do tamanho do grafo, né, com V vértice e uma quantidade A de arestas, né, e o custo do pior caso também é O de VA, né, ou seja, o número de vértices vezes o número de arestas. Utilizando a matriz de adjacência, o custo de implementação também pode chegar ao de V ao cubo.
né? Ou seja, então, os dois algoritmos têm o quê? Praticamente a mesma complexidade, né? Não muda muito de um para o outro, né? A eficiência do algoritmo depende da forma usada para encontrar arestas de menor peso, né? Então, usando uma estrutura de dados Union Busca, né, Union Find, para achar a aresta, o custo pode ser reduzido para O de E log V. No pior caso, isso para o algoritmo de Kruskal, né? Então, a estrutura de dados também vai influenciar aí no custo computacional, perfeito? Então, ela vai impactar nesse custo computacional referente ao tempo de execução do nosso algoritmo. Bom, e o comparativo aí dos algoritmos de Prim e de Kruskal, né, tendo em vista aí os algoritmos de Kruskal e Prim, qual é o melhor algoritmo de AGM, né? Eu vou deixar aí para a gente poder refletir aí nas próximas aulas, perfeito? Que eu vou gravar ainda o teste de mesa e nós vamos fazer aí a análise, né, do custo computacional de cada um desses dois algoritmos. Bom, pessoal, eu coloquei aqui uma tabela, depois vocês deem uma olhada, né, mas basicamente foi tudo que eu comentei aqui na nossa aula. Está em inglês aqui, tá bom? Mas depois eu posso traduzir também, ou peço para que vocês traduzam aí. Mas é basicamente o que eu comentei aqui na aula, né? Eu vou traduzir essa tabela ainda. Mas para poder encerrar, então, vou deixar alguns links aqui para vocês, perfeito? Sobre o assunto da aula, da nossa videoaula de hoje. E vou ficando por aqui e vou gravar as próximas aulas aí, fazendo um teste de mesa e fazendo análise de complexidade dos dois algoritmos de Prim e de Kruskal. Perfeito, pessoal? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.